Olá, olá, tudo bem, galera? Quem fala é Vini Scopo. Vamos falar hoje sobre o nosso capítulo do livro Desperte Seu Gigante Interior. Estamos no capítulo 11, As 10 Emoções do Poder. Então, nesse capítulo, ele fala que muitas pessoas sofrem da ilusão de que as emoções escapam por completo a seu controle, que algo que ocorre espontaneamente em reação aos eventos em nossa vida. Muitas vezes tememos as emoções como se fossem vírus que nos atacam quando somos mais vulneráveis. Às vezes pensamos nelas como primas inferiores de nosso intelecto e descontamos sua validade. Ou presumimos que as emoções afloram em reação ao que os outros nos dizem ou fazem. Qual é o elemento comum em todas essas convicções globais? É o conceito equivocado de que não temos controle sobre essas coisas misteriosas chamadas emoções, né? E ele fala que ele acredita que tem 4 meios básicos pelos quais as pessoas lidam com as emoções, né? Primeiro, abstenção. Isso é, todos queremos evitar as emoções dolorosas. Em consequência, a maioria das pessoas tenta evitar de qualquer situação que possam levar às emoções que as pessoas temem, né? Ou pior, algumas pessoas tentam não sentir absolutamente nenhuma emoção. Se, por exemplo, temem a rejeição, eles procuram evitar qualquer situação que possam levar à rejeição, né? Esquivam-se dos relacionamentos, não se candidatam a empregos desafiadores, e lidar com emoções assim é a suprema armadilha, porque ao evitar situações negativas você pode se proteger a curto prazo, mas isso o impedirá de sentir o próprio amor, intimidade e união que tanto deseja. Em última análise, você não pode se abster de sentir, não tem como a pessoa querer não sentir, ela vai sentir, né? E um meio muito mais eficaz é aprender a descobrir o significado oculto e poderoso nessas coisas que você outrora pensavam que eram emoções negativas. Isso é, dar um novo significado para essas emoções na nossa mente, né? Segunda forma que as pessoas acabam lidando é negação. Isso é, as pessoas tentam com frequência se dissociarem de seus sentimentos, dizendo que não é tão ruim assim. E ao mesmo tempo mantém as chamas acesas dentro de si, pensando como as coisas são horríveis, ou como alguém se aproveitou delas, ou como fizeram tudo direito, mas mesmo assim as coisas saíram erradas. E por que isso sempre acontece com elas? Enfim, em outras palavras, mudam o foco da sua fisiologia e continuam a formular as mesmas questões enfraquecedoras. Experimentar uma sensação e tentar fingir que ela não existe só cria mais dor. Ignorar as mensagens que suas emoções tentam te transmitir não vai melhorar a situação. Se a mensagem que suas emoções tentam transmitir é ignorada, as emoções simplesmente aumentam a sua pressão, intensificam-se até que você acabe prestando atenção nelas, porque as mensagens nada mais são do que uma mensagem. Uma emoção é uma mensagem que está tentando passar para a gente, está tentando falar conosco. E se por acaso a gente não der atenção ao que essa emoção está querendo nos dizer, ela não vai simplesmente desaparecer, ela vai acabar ficando mais forte, vai falar mais forte, para até arrumar um jeito de gritar e a gente escutar e parar para realmente escutar, não é verdade? Terceira forma que às vezes as pessoas lidam com emoções é através de competição. Muitas pessoas param de lutar contra suas emoções negativas e se entregam a elas. Em vez de aprenderem a mensagem positiva que a emoção lhes tenta transmitir, intensificam-na, fazendo com que se torne ainda pior. Passa a ser um emblema de coragem. As pessoas passam a competir com as outras dizendo: você acha que foi ruim para você? Deixa eu te dizer como é que foi para mim. Enfim, fica aquela competição para saber quem está pior. Igual aquela história da vizinha que fala: nossa, amanheci com uma dor de cabeça, e eu, que não sei o que lá, e fulano, e começa a competir quem está pior, né? E a quarta forma é através de aprendizado e uso. Se quer que sua vida realmente se desenvolva,
deve fazer com que as emoções trabalhem para a gente. Não é verdade? A gente não pode escapar delas. Nós não podemos desligá-las, não podemos banalizá-las ou se iludir sobre seu significado. Também não pode permitir que controle a nossa vida. As emoções, mesmo aquelas que parecem dolorosas a curto prazo, são na verdade como uma bússola interna que aponta a direção das ações que devem efetuar para alcançar os nossos objetivos. Olha só que incrível essa forma de lidar com as emoções. Em vez de achar que quando a gente está com alguma emoção negativa ou enfraquecedora, é uma coisa ruim, não, ela pode servir como uma bússola para mostrar que alguma coisa precisa ser alterada. E se a gente conseguir alterar, a gente vai resolver a situação, ok? O único meio eficaz de usar as suas emoções é compreender que todas lhe servem. Você deve aprender com suas emoções e usá-las para criar os resultados que a gente deseja, a fim de ter uma qualidade de vida melhor. As emoções que você outrora considerava negativas são apenas um chamado para a ação. Ela só está querendo dizer que alguma coisa precisa ser feita. E a partir do momento em que você estiver familiarizado com cada sinal, aí fica simples. As emoções deixam de ser as nossas inimigas e passam a ser as nossas aliadas. Não é verdade? Mas qual é a fonte das emoções? Imagina, vamos supor na antiguidade aí que tinha uma tribo e ela tem um mensageiro. Aí chega um mensageiro correndo e fala: a sua tribo vai ser invadida. É ruim receber uma mensagem dessa? Evidente que não. É lógico que é bom a gente receber uma mensagem com antecedência para poder se preparar ou para o ataque ou para fugir, não é verdade? E no caso dessa mensagem da tribo, a mensagem em si era o problema. A pessoa, o mensageiro que estava trazendo essa mensagem para a gente de que estava vindo uma tribo querendo invadir a nossa tribo, é uma mensagem ruim? Claro que não. Mesma coisa com relação às emoções. Quando a gente tem alguma emoção negativa, não é uma coisa ruim, é um aviso, é um chamado para ação, que a gente precisa tomar alguma ação, senão aí sim algo vai realmente ficar ruim, ok? Mas qual é a fonte das emoções? Você é a fonte de todas as suas emoções, você é quem as cria. Muitas pessoas acham que deve esperar por determinadas experiências a fim de sentir as emoções que desejam. Por exemplo, não se concedem a permissão para se sentirem amadas, confiantes ou felizes, a menos que seja atendido um conjunto específico de expectativas, né? Por exemplo, estamos sempre esperando que apareça a pessoa certa ou a situação certa antes de nos sentirmos bem, não é verdade? Aí ele deu um exemplo aqui, mas só terminando, mas quem determina se é a pessoa ou a situação certa? Quem determina isso, né? Quando você se sente bem, quem o está fazendo se sentir bem? É você mesmo. Então, se é a gente mesmo que faz a gente sentir bem, por que esperar? Por que não estipular uma regra de que vai se sentir maravilhoso sempre que ouvir um apito do trem? Aí ele deu exemplo num seminário dele, que ele estava fazendo um seminário num hotel super luxuoso lá, e tinha uma estação de trem próximo ao hotel, que de 3 em 3 horas o trem parava tal, e apitava, né? E tem algumas pessoas que podiam pegar isso e ficar chateadas, se sentirem incomodadas. Aí o que o Anthony Robbins fez? Ele fez com que esse apito de trem, combinou que cada vez que escutasse esse apito, todo mundo tinha que ficar completamente fora de controle no seminário, entusiasmadaço, pular, gritar, fora de controle. Então muitas pessoas, aquilo que podia ser alguma coisa que podia atrapalhar, o Anthony Robbins combinou com todo mundo do seminário que toda vez que acontecesse, todo mundo ia ficar entusiasmadaço pra caramba beça. Cara, mas
O que o apito do trem tem a ver com isso? Realmente, na prática, mudou completamente aquele seminário. Cada vez que apitava, o povo ficava entusiasmado. Então, as pessoas adoravam e queriam que apitasse mais vezes. Não é verdade? Então, aquilo que poderia ser uma coisa extremamente negativa, ele transformou por uma coisa positiva. Mas foi o apito do trem? Não, não foi o apito do trem. Como o apito do trem passou a ser uma coisa sistemática que ia acontecer, ele resolveu fazer aquilo ser um motivo para ficar feliz. Mas foi o apito do trem em si que deixou as pessoas felizes? Não! Foi o significado que as pessoas deram a esse apito. E a mesma coisa acontece com a gente. O problema é que às vezes a gente fica determinando que só seremos felizes se acontecer determinadas coisas que não acontecem sempre. Isso seria péssimo na nossa vida. Já pensou a gente só ficar feliz quando alguma coisa que acontece raramente acontecesse na nossa vida? Isso seria péssimo, não é verdade? Então nós somos a fonte de todas as nossas emoções. Por que não se sentir bem durante o tempo todo? É porque as chamadas emoções negativas estão lhe transmitindo uma mensagem. Qual é a mensagem desses sinais de ação? Estão lhe dizendo que tudo o que faz no momento não está dando certo. Que o motivo para ter dor é a maneira como perceber as coisas ou os procedimentos que usa. Né? Resumindo, a maneira como comunica suas necessidades, seus desejos às pessoas ou as ações que realiza estão de forma equivocada e a gente precisa mudar. Então, o que vem fazendo não produz o resultado que deseja e deve mudar de curso. Lembre-se de que suas percepções são controladas pelo que focaliza e pelos significados que interpreta as coisas, né? E você pode mudar a sua percepção num instante apenas pela mudança da maneira como usa a sua fisiologia ou se fazendo uma pergunta melhor. Então ele fala aqui 6 passos para que a gente atinja esse controle emocional. O primeiro passo é identificar o que você realmente sente. As pessoas se sentem às vezes tão sobrecarregadas que nem mesmo sabem o que estão sentindo. Sabe apenas que são atacadas por todos os sentimentos e emoções negativos, né? Em vez de sentir sobrecarregado, recue por um momento e pergunte a si mesmo: o que estou realmente sentindo nesse momento? Só o fato de se tornar curioso e de se fazer uma pergunta, a gente quebra o padrão do sentimento que a gente estava sentindo naquele momento. Não é verdade? Então, se você pensar, eu me sinto zangado, faça outra pergunta: estou realmente me sentindo zangado ou é outra coisa? Talvez o que eu sinta de fato seja mágoa, ou sinto como se tivesse perdido alguma coisa. Compreenda que um sentimento de mágoa ou perda não é tão intenso quanto o sentimento de raiva. Só por tirar um momento para identificar o que de fato sente e começar a questionar as suas emoções, você pode conseguir abaixar a intensidade emocional que experimenta e assim lidar com a situação muito mais depressa e com maior felicidade. Passo número 2 para lidar com as emoções: reconheça e aprecie que suas emoções são boas, né? Elas servem para nos apoiar, elas são as nossas aliadas e não um problema. Então, se eu estou me sentindo mal, né, por alguma emoção negativa, eu fico curioso para saber o que realmente está acontecendo. Segundo passo, eu começo a me perguntar, não me perguntar, mas eu começo a encarar ela como minha aliada, não como um problema. Isso começa a ser bom para mim, não é verdade? Eu não começo a ficar negativo achando que tem uma coisa ruim, não. É uma coisa boa que ela está tentando me trazer e eu preciso ficar ligado, esperto, para tentar identificar o que ela está tentando me dizer agora, não é verdade? Passo 3, seja curioso sobre a mensagem que a emoção está lhe oferecendo. Esse passo 3, da gente nós nos tornarmos curioso, é o seguinte: ao começar a sentir a emoção, fique curioso sobre o que tem realmente a lhe oferecer. Uma vez que a gente sabe que é sempre uma mensagem que vai nos ajudar, né? Que mensagem é essa? O que precisa fazer nesse momento para melhorar a situação? Se, por exemplo, se sente solitário, fique curioso e pergunte: é possível que eu esteja apenas interpretando a situação de forma equivocada para significar que estou sozinho, quando na realidade tenho todos os tipos de amigos? Se deixar que eles saibam que quero visitá-los, não adorariam me visitar também? Minha solidão está transmitindo a mensagem de que preciso entrar em ação, me projetar mais, me ligar mais às pessoas? Enfim,
esse é um passo muito interessante. Passo 4, seja confiante. Seja confiante de que poderá controlar a emoção imediatamente. O meio mais rápido, mais simples e mais poderoso que conheço para controlar qualquer emoção é lembrar uma ocasião em que sentiu uma emoção similar e que você conseguiu lidar com ela perfeitamente, que você resolveu isso. Então, se você resolveu uma vez, você pode resolver quantas vezes você quiser. Passo número 5. Tenha certeza de que pode controlar não apenas hoje, mas também no futuro, né? Eu não só resolvo hoje, mas eu resolvo depois também, já que eu consigo resolver hoje. Então eu já fico não só tranquilo agora, mas fico tranquilo com relação ao meu futuro. Passo 6, fique animado, já que você está no controle, e entre em ação e resolva o que a sua emoção está pedindo para a gente fazer. Então, agora que você já terminou os 5 primeiros passos, identificou o que realmente sentia, foca no capítulo do espetáculo, entre em ação e resolva. Ok? Lembre-se que a melhor ocasião para controlar uma emoção é o momento em que a gente começa a senti-la, para que ela não ganhe força. É muito mais difícil interromper um padrão emocional depois que se torna plenamente desenvolvido. Minha filosofia é: mate o monstro enquanto ele ainda é pequeno. Os 10 sinais de ação. Só com os 6 passos a gente já pode mudar a maioria das emoções. Mas para evitar a necessidade de usar os 6 passos, pode ser útil ter uma noção consciente da mensagem positiva que cada uma das principais emoções querem dizer para que a gente saiba como entrar em ação o mais rápido possível e solucionar o mais rápido possível. Ok? Primeira emoção. Então, a mais básica emoção é o desconforto. E qual que é a mensagem? O que ela está querendo dizer para a gente? Tédio, impaciência, apreensão, aflição ou embaraço brando transmite a mensagem de que algo não está muito certo. Talvez a maneira como você percebe as coisas esteja desviada, ou as ações que efetua não produzem os resultados desejados. E como a gente está fazendo alguma coisa, não está tendo o resultado que a gente gostaria, a gente começa a sentir um desconforto. E qual que é a solução? Use as habilidades que você já aprendeu nesse livro para mudar o seu estado, né? Defina o que você quer e aprimore as suas ações. Então ela só é um lembrete de que algo que a gente está fazendo pode ser melhorado, para que a gente pare de sentir esse desconforto. Só que quando a gente tem, né, a ameaça de um ataque maior do que o próprio ataque, quando temos a expectativa de dor, em particular em níveis intensos, começamos a desenvolver outro sinal de ação, que é o medo. As emoções de medo incluem tudo, dos níveis mais baixos de preocupação e apreensão, a preocupação intensa, ansiedade, pavor e até mesmo terror. O medo serve a um propósito e a sua mensagem é simples. O medo é simplesmente a mensagem de que é preciso se preparar para algo que vai acontecer em breve. Não é verdade? E a solução é muito simples: analisar aquilo que se sente medo e avaliar o que deve ser feito, né, para se preparar mentalmente. Calcule que ações precisa efetuar para lidar com a situação da melhor maneira possível. Às vezes fazemos todos os preparativos que podíamos para alguma coisa, mas ainda assim o medo persiste. Aí o antídoto é ter fé. Né? Próximo é mágoa. A emoção, os sentimentos de mágoa são geralmente gerados por um senso de perda. Né? E qual que é a mensagem? A mensagem que o sinal de mágoa nos transmite é de que temos uma expectativa de que não foi correspondida. E quando a gente tem uma expectativa e a gente não é correspondido, a gente fica magoado, né, com a pessoa, muitas vezes. E qual que é a solução? Compreender que na realidade nós podemos não ter perdido coisa alguma, né? E a gente tem que fazer a pergunta: será que eu perdi realmente alguma coisa aqui? Ou estou julgando a situação de forma precipitada ou com excesso de rigor? Uma terceira solução que pode ajudá-lo a sair de um senso de mágoa é comunicar. Comunicar de um jeito elegante e apropriado o seu sentimento de perda à pessoa envolvida. Não é verdade? A gente vai lá, conta um segredo para uma pessoa e essa pessoa foi lá e falou para outra pessoa, né? E ficamos magoados, porque a gente tinha uma expectativa que essa pessoa não ia falar nada para ninguém. E como é que a gente pode resolver? E falando com essa pessoa, né?
vai lá, fala com a pessoa e fala, poxa, né? Vai lá e fala com a pessoa, pronto, todo mundo sabe falar com a pessoa, né? Às vezes ela não sabia que você gostaria que ela guardasse segredo, ou se ela soubesse, mesmo assim ela não guardou, olha pelo lado positivo, você descobriu que ela é uma pessoa não confiável e a gente não deve mais confiar nela. E outra coisa, raiva, né? Se a mágoa não for resolvida, muitas vezes ela é ampliada e se transforma em raiva. E as emoções de raiva incluem tudo, da irritação ligeira à raiva propriamente dita, e ressentimento e fúria. A mensagem da raiva é de que uma forma ou um padrão importante que você sustentou por toda a vida foi violada por alguém, ou até mesmo por você mesmo. E quando isso acontece, nós ficamos com esse sentimento de raiva. E a solução é compreender que pode ter interpretado de forma equivocada a situação, que sua raiva por aquela pessoa ter violado suas normas pode ter sido baseada no fato de que ela não sabia o que é mais importante para você, embora você ache que ela deveria saber. Compreender que mesmo que uma pessoa viole os seus padrões, suas normas, não são necessariamente as normas certas, apesar de todo o seu forte sentimento a respeito. E para fazer a si mesmo uma pergunta mais fortalecedora como: ao longo prazo, essa pessoa realmente se importa comigo? Porque se essa pessoa realmente se importa com você e ela te desapontou, poxa, ela se importa com você, ela errou igual todos nós erramos. E isso começa a baixar a intensidade. Depois, frustração. A mensagem que a frustração quer trazer para a gente é um sinal animador. Significa que o seu cérebro acredita que poderia ter se saído melhor naquele momento. Olha que legal. É porque você sabe que você poderia ter feito melhor e você vai fazer melhor nessa sua próxima oportunidade, né? Então a frustração nada mais é do que a nossa amiga. A gente tem que obter as informações sobre a maneira que a gente fez, aquilo que a gente poderia ter feito melhor, verificar o que a gente vai fazer melhor na próxima vez, executar, entrar em ação, ponto, parágrafo final. Só que muito mais devastadora do que a frustração, no entanto, é a emoção do desapontamento. E a mensagem que o desapontamento quer passar para a gente é de que uma expectativa que você tinha, um objetivo pelo qual se empenhava, provavelmente não vai acontecer. E por isso é tempo de mudar suas expectativas para torná-las mais apropriadas à situação. Olha só que legal. Quando a gente começa a se sentir desapontado, a gente já percebeu que se a gente continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo, nós não vamos atingir o objetivo que a gente quer atingir. E a solução é simples, ou mudar de objetivo ou mudar a ação. Então, acaba sendo uma coisa boa. E o supremo desapontamento que podemos experimentar quando a gente não resolve isso, continua num cavalo morto, batendo nele achando que ele vai andar, né? A gente acaba passando isso para a culpa, né? A culpa lhe diz que você violou um dos seus padrões mais elevados e que deve fazer alguma coisa imediatamente para garantir que não tornará a violar esse padrão no futuro. Se está lembrado, ele disse no capítulo 6 que uma pessoa tem acesso à alavanca quando começa a vincular dor a alguma coisa, né? Então a solução: reconheça que você violou mesmo um padrão crítico que defende para si mesmo. Assuma o compromisso absoluto de que esse comportamento não vai se repetir no futuro. Próxima emoção é inadequação. Esse sentimento de desmerecimento ocorre sempre que não conseguimos fazer alguma coisa que deveríamos fazer. O desafio, sem dúvida, é que temos com frequência uma regra completamente injusta para determinar se somos inadequados ou não. Então, primeiro, trate de compreender a mensagem que a inadequação está lhe transmitindo. A mensagem é de que você não possui no momento um nível de habilidade necessária para a tarefa pertinente. Está lhe dizendo que precisa de mais informação, mais compreensão, mais estratégias, mais instrumentos ou mais confiança. Então a solução é muito simples. Pergunte a si mesmo:
de fato uma emoção apropriada para eu sentir nessa situação? Sou mesmo inadequado ou tenho que mudar a maneira como percebo as coisas? Sempre que a gente se sentir inadequado, é bom a gente apreciar esse estímulo para melhorar. Lembrar-se de que nós não somos perfeitos. O fato da gente saber que nós não somos perfeitos, isso é tranquilo, isso é ok, né? Porque ninguém é perfeito, é uma coisa muito boa. E o próximo passo é encontrar um modelo, alguém que seja eficaz naquilo que a gente quer fazer, e depois copiar essa pessoa, moldar essa pessoa e fazer daquela forma. Senão a gente vai se sentir sobrecarregado ou sufocado. Pessoas entram nesses estados emocionais sempre que percebem o seu mundo de uma maneira que as fazem sentirem que há coisas ocorrendo do que podem absorver, isto é, o ritmo, a quantidade ou a intensidade das sensações parece sufocante. Tem mais coisa acontecendo ao mesmo tempo do que elas conseguem dar conta e elas se sentem sufocadas. E a mensagem é de que a gente precisa reavaliar o que é mais importante para a gente nessa situação, né? Porque a gente não vai conseguir fazer tudo. E aí o que a gente tem que fazer? Prioridades. Botar no papel tudo aquilo que a gente tem que fazer já começa a fazer com que a gente se sente melhor, porque a gente começa a se sentir no controle pelo simples fato de colocar no papel as coisas que a gente tem que fazer. Segundo, é priorizar quais são realmente as coisas importantes. E quando a gente vai para isso daí, a gente para de se sentir sobrecarregado ou sufocado. E a última emoção é a solidão. Qualquer coisa que nos faz sentir sozinhos, apartados ou separados dos outros pertence a essa categoria. Claro, todos nós já sentimos alguma vez solitários, né? E a mensagem da solidão é de que a gente precisa de uma ligação com as pessoas. E esse sentimento não é ruim, ele é bom porque significa que a gente gosta de gente, a gente gosta de pessoas, por isso a gente está se sentindo assim. E aí está na hora de entrar em ação. A solução é compreender que você pode se projetar e estabelecer uma ligação imediatamente, acabando com a solidão. Há pessoas interessantes em toda parte, há pessoas nesse momento querendo entrar em contato com a gente, não é verdade? Identifique o que tipo de ligação você precisa. Precisa de uma ligação íntima? Talvez precise apenas de uma amizade básica. De alguém para conversar, escutá-lo, uma pessoa com quem possa rir, enfim. Entre em ação para se projetar e estabelecer uma ligação com alguém. Pega o telefone e o zap para as cabeças. Quase todas as emoções negativas baseiam-se nessas 10 categorias. Algumas são híbridas, mas você pode lidar com qualquer emoção de maneira como analisamos antes, dando uns 6 passos, que é, primeiro, tornando-se curioso, descobrindo o significado fortalecedor, qual que é a mensagem positiva por trás desse sentimento que a gente está sentindo e depois entrar em ação para resolver, né? Então é isso, esses são os 10 sentimentos enfraquecedores. Falando das 10 principais emoções enfraquecedoras e agora as 10 principais emoções do poder. Primeira de todas elas, amor e ternura. Se alguém o procura num estado de mágoa ou raiva, se você reage sistematicamente com amor e ternura, o estado da pessoa acabará por mudar. Sua intensidade vai se dissipar. Se você amar o bastante, poderia se tornar a pessoa mais poderosa do mundo. Emmett Fox. Segunda emoção do poder, apreço e gratidão. Creio que todas as emoções mais poderosas são alguma expressão do amor, cada uma dirigida por meios diferentes. Para mim, apreço e gratidão são duas das emoções mais espirituais, expressando por meio do pensamento e ação meu reconhecimento e amor por todas as dádivas da vida, né? Que a vida me concedeu, que as pessoas me concederam ou que a experiência me concedeu. Número 3, curiosidade. Se você quer realmente crescer em sua vida, aprenda a ser tão curioso quanto as crianças. As crianças sabem como fazer isso como ninguém, não é verdade? Por isso são tão cativantes. Se você quer curar o tédio, seja curioso. Se é curioso, nada é uma tarefa, é automático. Você quer estudar.
Número 4, excitamento e paixão. Excitamento e paixão podem acrescentar tempero a qualquer coisa. A paixão pode transformar qualquer desafio numa tremenda oportunidade. Paixão é poder desenfreado para avançar nossas vidas num ritmo mais rápido do que qualquer outra ocasião anterior. Parafraseando Benjamin Disraeli, o homem só é grande quando age por paixão. Então, como obtemos paixão? Da mesma maneira como obtemos amor, ternura, reconhecimento, gratidão e curiosidade. Nós decidimos sentir isso. Determinação. Todas as emoções acima são valiosas, mas há uma que você precisa ter se pretende criar um valor duradouro nesse mundo. Determinação. Ditará como você lida com dificuldades e desafios, com desapontamento e desilusões. A determinação significa a diferença entre ficar empacado e ser atingido pelo poder de raio do empenho. Se você quer emagrecer, fazer aqueles telefonemas de negócios, fazer convites, falar com pessoas ou dar seguimento a qualquer coisa, pressionar não vai adiantar. Só terá resultados se entrar num estado de determinação. Agir com determinação significa tomar uma decisão condizente e congruente pela qual corta-se, acaba, destrói qualquer outra possibilidade. Isso é estar determinado. Não existe outro caminho. Quando eu falei com meu pai que a Herbalife para mim tinha sido como eu tivesse descoberto a minha montanha. E só tinha duas maneiras dele me encontrar. Ou em cima no topo, acenando, jogando uma corda, ajudando ele subir junto, caso ele quisesse, ou morto no meio do caminho, tentando chegar no topo. Mas eu nunca mais ia descer ou desistir de subir essa montanha. Isso é determinação. Cortar qualquer outra possibilidade. E com determinação você pode realizar qualquer coisa. E sem isso, você está condenado à frustração e ao desapontamento. A diferença entre sentir realizado ou sentir desânimo é o cultivo do músculo emocional da determinação. Sentir realizado ou sentir desanimado, a diferença é se você usa esse músculo da determinação. Número 6, flexibilidade. Às vezes a determinação, se a gente está errado, não adianta a gente estar determinado. Aí sim entra a flexibilidade. Se há uma semente importante a plantar para garantir o sucesso, é a capacidade de mudar o seu enfoque. Optar por ser flexível é optar por ser feliz. Ao longo de sua vida haverá ocasiões em que surgirão coisas que não será capaz de controlar, e a capacidade de ser flexível vai ajudar demais, Por exemplo, eu queria chegar no topo pelo elevador, mas o elevador foi lá e pifou. E aí? Não, a minha determinação foi chegar no topo. O elevador era só um veículo. Eu posso simplesmente descer a pé, de escada, sei lá, de outra forma, não é verdade? Confiança. Confiança inabalável é o senso de certeza que todos queremos ter. O único meio pelo qual você pode sistematicamente experimentar confiança, mesmo em ambientes e situações com que nunca se defrontou antes, é por meio do poder da fé. Imagine e sinta certeza sobre as emoções que você merece ter agora, em vez de esperar que apareçam espontaneamente algum dia no futuro distante. O meio de desenvolver a fé e confiança é simplesmente praticar o uso. Se eu perguntar se você está confiante que é capaz de amarrar os cordões do seu sapato, tenho certeza que poderia dizer que sim, porque você já fez isso milhares e milhares e milhares de vezes. Não é verdade? Portanto, pratique a confiança, usando-a sistematicamente, e ficará espantado com os dividendos que vai colher em todas as áreas de sua vida.
Outra emoção que você experimentará automaticamente assim que conseguir cultivar as anteriores é a alegria. Há uma grande diferença entre estar feliz por dentro e ser alegre por fora. E nós devemos não só estar feliz por dentro, mas demonstrar isso com o nosso físico. A alegria intensifica o seu amor próprio, torna a vida mais divertida e faz com que as pessoas ao seu redor também se sintam mais felizes. A alegria tem o poder de eliminar os sentimentos de medo, de mágoa, de raiva, de frustração, de desapontamento, de depressão, de culpa e inadequação à sua vida. Você alcançou a alegria no dia em que compreende que não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Não vai melhorar se você sentir outra coisa que não alegre. Ser alegre não significa ser apoliana, ou que encara o mundo através de lentes cor-de-rosa e se recusa a admitir que existem desafios e dificuldades. Ser alegre significa apenas que você é excepcionalmente inteligente, porque sabe que se viver a vida num estado de prazer tão intenso que transmite um senso de alegria às pessoas ao seu redor, pode ter um impacto para enfrentar praticamente qualquer desafio que surgiu em seu caminho. Cultive a alegria e não precisará de tantos sinais de ação dolorosos para mostrar que nós precisamos entrar em ação por alguma coisa. Facilite para si mesmo sentir alegre, plantando a semente da vitalidade, que é o 9º sentimento de poder. Vitalidade, é essencial controlar essa área. Se você não cuida do seu corpo físico, é mais difícil ser capaz de desfrutar essas emoções poderosas, maravilhosas. Cuide para que a vitalidade física esteja disponível. Lembre-se de que todas as emoções são dirigidas do corpo. Se está se sentindo emocionalmente indisposto, precisa verificar os elementos básicos. Como está respirando? Quando as pessoas ficam estressadas, param de respirar, minando a sua vitalidade. Aprender a respirar direito é o caminho mais importante para a boa saúde. Então, lembre-se de respirar. Toda vez que você esquecer, lembra, dá uma respirada bem gostosa e sorria. E a gente já começa a ficar mais leve, mais alegre, mais desarmado, mais fora de controle. Como se consegue isso? Próximo passo é descansando. Mas descansar é dormir, recuperar as energias. A gente passa o dia quebrando coisas dentro do nosso físico e tal, fora de controle, e a gente só conserta de novo quando a gente está no sono. Mínimo de 6, 7, 8 horas por dia de sono, Então, a gente vai quebrando. E se a gente não dorme o suficiente para construir, a gente acorda o dia e começa a quebrar, vai chegar uma hora, meu querido, que estamos lascados, não tem mais o que quebrar, já está quebrado, Ficar quieto, ao contrário do que a crença popular acredita, não traz energia. Ficar quieto, parado, acordado assim, num canto, não. O que traz energia é ficar em movimento. A gente ir lá e fazer alguns polichinelos vai fazer a gente ficar com muito mais energia do que ficar parado, ok? E é lógico que a gente precisa de reconstruir dormindo. E é claro, alimentação, colocar para dentro do nosso templo coisas que vão nos fortalecer e não coisas que vão nos enfraquecer, para que a gente tenha vitalidade e para que a gente fique propício a ter as emoções maravilhosas. E por último, contribuição. Não conheço outra emoção mais rica na vida do que o senso de quem você é como pessoa, aquilo que você acha, pensa ao seu próprio respeito. E é por isso que é tão importante a gente contribuir com outras pessoas, quer seja com doações de dinheiro, doações de tempo, ajudando o próximo, porque isso faz a gente se sentir bem com nós próprios. E esse sentimento que a gente faz a gente sentir com a gente mesmo, transforma a nossa emoção e tudo mais. Agora, nós não podemos cair na armadilha de acreditar que a gente tem que contribuir com outras pessoas à nossa própria custa, isto é, nos prejudicando. Não, isso não vai trazer todos os sentimentos que a gente quer.
né? Mas você pode dar a si mesmo e aos outros uma escala mensurável que lhe permita saber que sua vida teve importância. Então terá senso de ligação com as pessoas, um senso de orgulho, amor próprio, que nenhum dinheiro, realizações, fama ou reconhecimento jamais serão capazes de fazer, não é verdade? Então plante essas emoções diariamente e observe toda a sua vida crescer com uma vitalidade com que nunca sonhou antes. Impressionante, né? Então, galera, é isso. Entender que as emoções que a gente acredita que são negativas, na verdade são positivas, são sinais de ação, são sinais que devemos fazer algo, entrar em ação para mudar, para que não se agrave essas emoções. E as 10 emoções do poder: amor, ternura, apreço e gratidão, curiosidade, excitamento e paixão, determinação, flexibilidade, confiança, alegria, vitalidade e contribuição. Beijo no coração, espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Nos vemos na próxima segunda-feira no capítulo 12. Ok? Beijinho, beijinho e tchau, tchau.